Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação. E para o vídeo de hoje eu acabei selecionando duas perguntas que eu acho que elas vão se completar. A primeira delas, e que é o título do vídeo de hoje, tem a ver com o Bradesco. O BBDC volta ao patamar que estava em termos de lucratividade? E a segunda é aquela dicotomia que o investidor sempre passa, e eu vou usar o Bradesco como exemplo, que é a seguinte: como pensar para o longo prazo, uma vez que todo mundo só fala do curto prazo, inclusive a nossa mente. É com relação a isso tudo que a gente vai falar hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, coloquem ali nos comentários se você acredita ou não na recuperação de Bradesco e como você faz para não entrar naquela vontade de operar no curto prazo e focar no objetivo do longo prazo. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, é importante a gente falar que estamos nessa semana no workshop da Carteira Plena. Já tivemos duas aulas no dia 19 e dia 20, agora de fevereiro. Ainda temos duas aulas no dia 21 e no dia 22. E estou muito feliz aí com todo o resultado que a gente tem conseguido, satisfação das pessoas com relação à Carteira Plena. Abrimos as vendas com desconto da Carteira Plena também. Então, se você quiser saber mais e conseguir os bônus, os descontos, etc, entrem ali no link da descrição. Carteira Plena você vai ter ali dentro no mesmo pacote, né? Uma carteira mostrando todo o percentual, quando comprar, quando vender, as análises de ações, fundos imobiliários, internacional, tem renda fixa, tem trade também, enfim. É uma carteira exatamente completa, definindo cada um dos percentuais para que você consiga o crescimento de rendimento e de rentabilidade do teu patrimônio no longo prazo. Agora, eu falei bastante na propaganda aí sobre longo prazo. Como definir, né? O que é curto prazo, o que é longo prazo. Quando a gente olha as matérias, as notícias, etc., o que a gente vê? Bradesco agora vira recomendação neutra, vira recomendação de venda pela corretora tal, pelo banco tal e etc. Venda um Bradesco, né? E eu aproveitei para colocar lá no meu Instagram o que? Olha só o que o pessoal achava em 2019. 2019 até maio de 2019, Bradesco era visto como o melhor banco de varejo. Tinha sido a ação que mais tinha subido na bolsa naqueles 5 primeiros meses. Na verdade, a maior que tinha subido dentre as ações listadas no Ibovespa, né? No índice, nas maiores empresas. O Bradesco tinha sido a maior empresa, não apenas entre bancos, mas a maior de todas. Todo mundo preferia Bradesco, Patinho Feio era Itaú e Banco do Brasil. Hoje a coisa inverteu. Então o que eu quero mostrar com isso? Longe de eu falar que o caminho é fácil, isso acontece mesmo, o Bradesco vai se recuperar. Mas é importante você ter sempre uma pontinha de racional pensando assim: se Bradesco reverter, ele vai subir mais do que os outros. Isso você tem que ter em mente. E aí você vai trabalhar ali quanto vale a pena eu correr o risco e quanto não vale a pena eu correr o risco. E por que eu estou falando isso também? Porque existe uma grande diferença, e eu sei que a pessoa que colocou ali o comentário mais rápido vai acabar colocando: fala isso pro cara que investe em Magazine Luiza, fala isso pro cara que investe em Bahia, fala isso pro cara que investiu em Oi agora, nos últimos anos, fala isso pro cara que investiu em qualquer uma dessas empresas que tenha caído muito, tá? E é importante a gente saber também diferenciar qual o tamanho do risco que a gente está correndo, né? Um cara que investiu em Gol, por exemplo, que entrou em recuperação judicial agora, está diante de uma empresa que não teve lucro ao longo dos últimos 10 anos, 15 anos. Uma empresa que tem patrimônio líquido negativo, que se fosse um banco, já teria tido a intervenção há muito tempo, porque não ia ter nem basileia suficiente, né? Então, é importante a gente sempre saber qual é o risco que a gente está correndo. Se Bradesco não recuperar, o que acontece? Né? Se Bradesco não recuperar, a gente está diante aqui, de um banco hoje que tem ainda um lucro por ação aqui de R$ 1,42,
tá? Que tem um dividend payout aqui de 59%, 60% e que tem um patrimônio, né, líquido positivo aqui. Então é muito diferente você imaginar a recuperação do Bradesco dessas outras aí que eu citei. Então não confundam as coisas, tá? A gente aqui está falando de uma recuperação de Bradesco que, se tudo der errado, você ganhou 6% de 7% de dividendo naquele ano. Ok, a ação pode cair um pouquinho e etc, mas não faz sentido, tá? Se porventura a gente vir que isso está mudando, o Bradesco começou a gerar prejuízo e etc, aí já passa a ser outra análise. Nesse momento atual, a gente não pode confundir as coisas. A recuperação do Bradesco é a recuperação de uma empresa que ainda assim é lucrativa, que tem os seus desafios e que na última reunião o sócio, né, o CEO acabou colocando ali em grandes letras, mostrando tudo o que aconteceu. Agora, quando a gente está aqui diante de banco, é importante a gente ver o seguinte, né? O banco está conseguindo entregar os resultados ou não está conseguindo entregar os resultados. No último ano, ele tinha colocado esse guidance aqui. Esse era o esperado, né? Carteira de crédito, margem financeira, receita de prestação de serviços, despesas, etc. Quando você olha aqui, você vai ver que carteira de crédito expandida não conseguiu. Margem financeira era subir de 2% a 6%, caiu 1,8%. Receita de prestação de serviço era subir de 2% a 6%, caiu 0,1%. Despesas operacionais era subir entre 7% e 11%. Ficou dentro da meta, mas ficou lá em cima, né? Despesa melhor, quanto mais baixo, melhor. Resultado das operações de seguros e previdência. Esse ficou dentro da meta por um pouquinho. E PDD expandida ficou lá em cima. Então você vê que ela não conseguiu aqui a meta. E PDD, por exemplo, e despesas ficou lá em cima no teto e resultado de operação de seguro ficou lá embaixo. Então, quer dizer, tudo de ruim aconteceu exatamente em 2023. Mesmo assim, eu vou agora mostrar os cálculos para 2024 do Guidance. Em 2023, a gente calculou exatamente isso. Deve ter aqui em vídeo passado dizendo qual seria o lucro do Bradesco. E a gente viu que o lucro seria de 17,2, 17,3 bilhões. O fato deles não conseguirem fazer o guidance fez com que tivesse chegado aí o lucro agora recorrente em 16,2. Então não é uma coisa também tão problemática assim, tá? Mas isso tudo que eu estou falando ainda é curto prazo. Tá? Então, o que vai fazer o Bradesco ser um bom investimento pro longo prazo? O que vai fazer ele ser um bom investimento no longo prazo nesse momento é conseguir corrigir o rumo. Se você compara com o Itaú, você vai ver que ele tem mais provisão e tem menos receita. Ele tem menos carteira e mesmo assim tem mais provisão, né? E agora a gente pode pensar o lado positivo também do Bradesco, né? A gente teve resultado de operações de seguros, por exemplo, de 17,8 bilhões de reais. Tá? Se você parar só para pensar um pouco, a gente tem, por exemplo, hoje uma BB Seguridade, que eu posso até puxar qual é o valor de mercado dela, que para um lucro em torno ali de 8, 9 bilhões que ela conseguiu, lucro de 7,9 bilhões, ela vale 65 bilhões de valor de mercado. Então pensa só a seguradora do Bradesco dá um resultado de 17,8 bilhões, tá? E a BB Seguridade com um resultado de 7,9 vale 65 bilhões. Mesmo que ainda tenha alguma ineficiência tributária aí no meio do Bradesco, ou que tenha que tirar alguma coisa de imposto, a gente está falando aí de uma operação de seguro que deveria valer aí 100 bilhões, 110 bilhões se ela fosse uma empresa na bolsa, se tivesse uma empresa chamada Bradesco Seguros na bolsa. Igual já teve lá atrás, né? Em 1980, 1990 tinha uma Bradesco Investimentos, por exemplo. E depois acabou sendo consolidada no Bradesco. Então, hoje o Bradesco 4 preferencial vale 143 bilhões. Bradesco 3 aqui vale menos ainda, vale 130 e poucos bilhões aqui, ó, 130. Então, na minha visão, no preço atual, a gente já vê essa diferenciação aí de preço, né? Apenas a unidade de seguro já compensa praticamente tudo. Então, na minha visão, isso já está no risco quando a gente olha a longo prazo. Mas é claro que depende do resultado do banco
inverter e ele melhorar. Então, como é que ele vai inverter? Com boas políticas de curto prazo. O que o Bradesco fez? Ele demitiu o CEO antigo que não conseguiu entregar o resultado. Então, em novembro começou um novo. E agora a gente tem uma nova perspectiva. Né? Então, se esse CEO também não conseguir entregar, provavelmente ele vai ser demitido até entrar alguém que vai conseguir resolver o problema. E é claro que isso é diferente de um time de futebol que troca o técnico de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Um CEO sai de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5 anos, mas a gente já tem uma nova perspectiva. E aí a gente vai fazer o cálculo aqui. Né? O cálculo... pegando o guidance do próprio Bradesco, aquela imagem que eu passei aí há pouco tempo atrás, tá? A gente tem que, para 2024, ele espera crescer a margem financeira total entre 3% e 7%, PDD entre 35 e 39 bilhões, receita de serviço 2% a 6%. O que eu fiz aqui? Eu peguei os dados do Bradesco, tá? Tirando aqui projeção dica e projeção dica, despesas tributárias e imposto de renda, que não existe guidance disso, tá, ali no Bradesco, o resto tudo é o próprio Bradesco que forneceu para a gente. Então, por exemplo, PDD expandida, na provisão baixa eu vou botar o pior valor, na provisão alta eu vou botar o melhor valor. A margem financeira total eu vou colocar no guidance aqui o maior crescimento na alta e o menor crescimento na baixa e sempre o médio aqui no meio. Se a gente parar para olhar aqui resultado operacional, que aí não pega nenhuma projeção nossa, principalmente de imposto de renda, que é que está impactando mais, a gente percebe que a gente tem uma queda de lucro, né, para 2024, a gente tem aqui um bom aumento de lucro e aqui um outro grandíssimo aumento de lucro para 2024 nas outras projeções. Só que 2023 teve um imposto de renda muito baixo, porque o Bradesco ele foi malandro. Na hora que ele provisionou um monte de coisa e ele fez ali algumas baixas contábeis, ele foi malandro, ele jogou o resultado dele lá para baixo de imposto. Então ele está adiando impostos a serem pagos para o governo, que é uma estratégia maravilhosa da parte tributária. Tá? E isso ele não deve conseguir repetir nos próximos anos, a não ser que ele tenha resultados ruins. Então a gente acabou já contabilizando isso também. De qualquer forma, vamos imaginar aqui uma projeção média aqui. Né? O lucro líquido recorrente saindo de 16,2 para 17,3. Cara, 17,3 bilhões é o mesmo resultado que a gente projetava para 2023, para 2024. É um crescimento de 5, 6% mais ou menos no lucro. A gente vê que ele próprio projeta um aumento de receitas da base de 2 a 6 ou de 3 a 7 e um aumento de despesas de 5 a 9. Então, agora, eu entendo, né, o mercado não querer comprar Bradesco agora, porque eu tenho esse mesmo resultado, a gente faz essas mesmas projeções aqui dentro do Dica, e a gente colocou isso em relatório já, né, passados, né, há 2 semanas atrás a gente já colocou em relatório, e a gente vê aqui que o resultado do Bradesco médio, por exemplo, aumentaria o lucro líquido do controlador de 35 para 40. Então, aumentaria aqui 12, 13%. Cara, o que você vai preferir? Investir na empresa que tem projeção média de aumentar 13% ou que tem uma projeção média de aumentar 6 ou 7%? Então, eu entendo o mercado, no curto prazo, preferir Itaú. Só que chega um dado momento que Bradesco cai tanto e Itaú sobe tanto que já faz sentido você comprar alguma coisa e se der errado, você, enfim, você ganhou pelo menos aqueles dividendos. Volto a dizer, é diferente de Magalu, de Oi, de Gol, de Casas Bahia e outras mais. Tá? Então, na minha visão, acontece isso. Se você é um investidor de curto prazo, você não vai ver valor em Bradesco nesse momento. Se você é um investidor de longo prazo, você já entende que o mercado é feito de incertezas. Você pode ter algum percentual em Itaú, em Bradesco, para ter ali uma previsibilidade, mas faz sentido você ter um pouco de Bradesco na tua carteira nesse momento, porque uma reversão disso poderia levar um lucro para 20 bilhões. Se ele conseguir ali uma boa estratégia fiscal, quem sabe para alguma coisa, né, próximo a, sei lá, quem sabe 22, 23 bilhões, aí surpreende o mercado, sobe 30%, aí Bradesco vai embora. Em algum momento eu acredito que isso vai acontecer. Para mim é muito mais fácil o Bradesco conseguir entrar no rumo do que um banco do zero, por exemplo, virar um Bradesco.
Então, na minha visão, faz muito sentido. Já vi diversas mudanças aí. Então, faz sentido ter um pouco de Bradesco. É claro que você tem que dosar no tamanho da tua carteira. Nem precisa ser uma proporção tão pequena, porque ele paga bastante dividendo e ele gera lucro. Tá? Mas, à medida que o ano for passando, você precisa acompanhar para ver se o lucro está mais próximo de 14, 15, 14 bilhões ou de 17, 18, 19 bilhões. Isso é importante que você faça. Então, concluindo aqui, curto prazo, né? O que seria curto prazo? Né, seria aquelas pessoas que se baseiam em notícias, se baseiam no resultado do próximo trimestre. Longo prazo são aquelas pessoas que se baseiam nas mudanças, nas reestruturações, nas variações, no dinamismo que as empresas elas atuam, que elas mudam. É a pessoa entender que lá dentro do Bradesco tem um monte de gente que está preocupada com o resultado e que está fazendo o máximo que podem para modificar isso. Tanto é que rodou a cabeça, por exemplo, do cara mais alto que era o CEO, e esse novo CEO já está rodando a cabeça de vários diretores porque ele não quer acabar igual o CEO anterior. Tá? Normalmente, esse tipo de modificação traz resultado para a companhia. Então, longo prazo é a pessoa que pensa mais na empresa. Curto prazo, pessoa que pensa em notícia e aqueles resultados e indicadores mais na hora. Dificilmente uma pessoa que olha a curto prazo vai comprar Bradesco agora, pelo que eu expliquei no vídeo. Que aí o preço sobre lucro fica alto, o preço sobre valor patrimonial e etc. O ROI está baixíssimo, né? Está em 9%, quando do Itaú bateu 21% e etc. Mas acabam tendo variações. Esse cara do curto prazo vai comprar mais lá na frente, só se o Bradesco se recuperar. Estou falando que os dois estão certos, tá? Cada um tem uma linha de raciocínio. Você precisa pensar qual aquela que se adapta mais ao teu racional. Abraços, bons investimentos. Não se esqueçam que a gente está no nosso workshop da Carteira Plena. E não se esqueçam que agora, dia 21 e dia 22, a gente ainda tem o finalzinho do nosso workshop gratuito da Carteira Plena. E abrimos também as vagas com desconto por muito pouco tempo. E também com os bônus, né? Bônus ali que tem meses da Checkmate gratuito, meses do mapa das opções gratuito. Vale a pena clicar ali embaixo para vocês darem uma olhada. Como é que funciona isso, preços, garantia e etc. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.